Olá, meus amados. Eu cumprimento a todos com as graças e com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos e meus amados irmãos, eu quero trazer três versículos importantes que vão abrir a sua mente em relação àquilo que você não está acostumado a ver, a sentir. Porque o próprio Jesus, ele nos ensina coisas maravilhosas e também ele mostra dentro da palavra aquilo que nos faz afastar da sua presença. E uma dessas partes está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6, 7 e 8. Vamos ler e vamos tentar entender junto o que diz esses versículos em nome do Senhor Jesus. Olha só e prestem atenção no que quer dizer. No versículo 6 diz o seguinte, olha só o que diz no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também a seu marido. Abriram-se então os olhos e ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas para si e fizeram cintas para si. Olha que coisa impressionante. Os homens não sabiam, o homem e a mulher não sabiam que estavam nus. Quando eles comem do fruto, automaticamente eles conseguem ter essa visão da sua nudez. E no versículo 8, olha o que diz no versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores. Olha, meu amado, que coisa impressionante. Primeiro, a mulher come algo que Deus não tinha dado ordem para comer. Pelo contrário, Deus diz: não mexa, não coma. E ela, além dela comer, ela oferece para o marido, que é realmente a figura central dessa palavra. Daqui é que surge a desobediência, o pecado. E quando o homem ele percebe que está nu, que Deus havia pedido para que não comesse, ele vê a sua nudez, vê que agora ele tem entendimento diferenciado. Agora ele não tem só o entendimento do bem, agora ele tem um conhecimento do mal também. E aí é onde entra o perigo. Nós pecamos, erramos, e sabe o que vai acontecer? Quando Jesus vier nos procurar, nós vamos fugir da sua presença. E foi isso que aconteceu com eles. Eles coseram folhas para si por causa da sua nudez. Mas quando eles ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam do Senhor Jesus. Aí eu te pergunto, por que você está se escondendo do Senhor Jesus? Qual foi a atitude que você tomou perante o Senhor que agora te faz se esconder do Senhor? Foi uma falha. Geralmente isso está habituado a erros de pecados, onde a pessoa comete seus erros, suas falhas, e ao invés de procurar Jesus para se arrepender, para confessar os seus pecados, sabe o que ele faz? Ele foge da presença de Deus. Muitas pessoas hoje estão dentro da igreja de uma forma camuflada, se escondendo da presença de Deus. Outros fogem da presença de Deus. E tem outros que vivem dentro da igreja de forma camuflada, demonstrando que está bem, com o Senhor, mas no fundo ele está totalmente longe
da graça divina do Senhor. Então, meus amados, isso aconteceu comigo. Quando eu pecava, quando eu errava, quer dizer que eu não estou pecando. Claro, eu sou um pecador. Mas muitos dos meus pecados eu consegui diminuir e tirar da minha vida. Certas coisas, pecados que me faziam, que dava nojo. E só de imaginar, só de você imaginar, até hoje, você sente que, principalmente na área sexual, coisas que me davam nojo. E hoje eu vejo que Deus, de fato, Ele tocou meu coração, Ele transformou a minha vida. E muitas coisas eu já larguei para trás, ficou lá no passado. E a tendência daqui é que eu olhe somente em direção certa, mediante naquilo que está na palavra, para mim olhar para o Espírito do Senhor e falar: Senhor, eu preciso disso para que eu possa cada dia mais andar longe do pecado e mais próximo de Deus, para que eu não venha viver uma vida promíscua, mas que eu venha viver uma vida de santidade e cada dia mais se tornando santo perante o Senhor. Então, meus amados, quando você perceber que está indo contra a vontade de Deus, se volte para Ele e confessa o seu pecado perante a Ele. Ele é fiel, Ele é justo para lhe perdoar. Não foge da presença de Deus, porque o homem, quando erra, automaticamente um juiz, uma autoridade, um policial, um advogado, quando você comete algo e eles vão te interrogar e você tenta enganar ali, tenta mentir diante daquela autoridade, automaticamente eles percebem pela tua face que você mesmo está se denunciando, que cometeu, mas fala que não fez, que está mentindo. E a tua face automaticamente ela te identifica. E esses homens, juiz, advogado, polícia, eles têm eles têm uma forma de detectar isso no ser humano. É como você se camuflar diante do Senhor. Camuflagem é difícil de detectar em ambientes ou coisas assim, né? A gente vê até os bichos, os animais, os répteis se camuflando. E dessa forma, eles conseguem atacar até as suas presas ali naquele momento que elas não estão distraídas e eles acabam atacando elas por causa da sua camuflagem. Então preste atenção nisso que o Senhor está querendo te alertar e que sirva para você ter essas atitudes, fugir do pecado, fuja da presença do mal, busque ao Senhor, mesmo que ainda esteja difícil, mesmo que esteja difícil, lute, busque. Eu tenho certeza que você vai. Deus, ele me deu a oportunidade de estar aqui hoje e amanhã eu não sei, mas enquanto eu tiver com a oportunidade de falar, eu vou falar e vou anunciar aquilo que Deus tem para mim. Então, saiba de uma coisa, Jesus, ele vai vir na tua vida. Deus, ele vai vir na tua vida. E como é que você tá? E como é que você está esperando o Senhor? Você está se escondendo da presença dele? Ou você é aquele que está esperando o Senhor? Se libertando cada dia mais do pecado, indo em direção ao reino de Deus. É tudo que precisamos. É se libertar do pecado, buscar santidade e viver uma vida santa perante o Senhor. Dobrar os joelhos, oração vai te fazer você se tornar uma pessoa forte. Jejum vai fazer você se tornar uma pessoa forte. Leitura da palavra vai fazer você se tornar uma pessoa forte. Então, meus queridos, luta, força, fé, atitude, porque o mal aí está devorando a juventude, os jovens, as crianças. O diabo ele não tem idade para ele não. A gente fala de todas essas áreas, mas ele não tem idade. Ele ataca quem ele pode mesmo, não tem essa.
mas a gente damos prioridade para algumas certas áreas na vida da pessoa, né, em questão de crescimento, como é na criança, como é no jovem, porque a gente vê, mas o inimigo ele não tem essa. O que ele vem para pegar, ele vai pegar e ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele não tem essa alternativa. O que ele poder pegar pode ser aquela pessoa velhinha, gagá, mas ele vai de certa forma tentar destruir. Mas em nome de Jesus, essa força maligna não vai conseguir atacar nenhum de nós, nem você que está assistindo esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Toda barreira, todas trevas, mesmo que elas venham com muita força, com muita fúria, será parada pelo poder da força da sua palavra e diante da atitude que nós vamos ter diante de Deus, diante da palavra, e falar assim: aqui nós não aceitamos o mal, aqui nós aceitamos a palavra de Deus e vamos lutar. A batalha, ela é certa e nós estamos dentro dessa batalha. Mas se nós não lutarmos, não tem como ter vitória. Então tem que ter. Então vamos avançar. E entenda que o propósito de Deus ainda não acabou na sua vida. Não fuja da sua presença. Volte, olhe para Deus e confessa os seus pecados perante o Senhor. E Ele é fiel para te perdoar. Ele é justo. Ele vai entender. O problema é que nós fugimos da presença do Senhor. É verdade. Nós fugimos por causa do pecado. Então, meus amados, é esse momento que eu quero compartilhar com vocês. Esse momento que eu quero dedicar para que você possa assistir esse vídeo e possa, de uma certa forma, entender o fruto da palavra, a força da palavra que tem na sua vida. Ela é muito grande. E se você crê nisso, pela fé que você tem, meu amigo, você vai passar, você vai avançar e as trevas não vão resistir. Amém? Então, fiquem na paz, Deus abençoe e Yeshua, assim nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome. E você que não é inscrito no canal, convido para que você se inscreva. Eu tenho certeza que Deus vai fazer momentos tão lindos e tão especial aqui nesse canal. Eu tenho um chamado de missões muito forte para anunciar o Evangelho. E você vai estar compartilhando comigo esses momentos. Por isso que eu preciso que você curta, compartilha, comenta e se inscreve no canal. E juntos nós vamos caminhar em direção ao reino dos céus. Amém.